O 8 em Ponto de hoje está no ar. Os dados da Secretaria de Previdência mostram que as concessões de auxílio-doença por transtornos de ansiedade cresceram 17% em 4 anos. Eram 22.600 concessões em 2012 e agora são 26.500. O custo para os cofres públicos passa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A ansiedade já responde até por 2 em cada 10 afastamentos por transtornos mentais e de comportamento. Para discutir o assunto, eu converso aqui no 8 em Ponto de hoje com a psicóloga Mariana de França, nossa convidada aqui no programa. Mariana, bom dia. Seja bem-vinda ao 8 em Ponto. Obrigada. Mariana, antes de mais nada, é bom a gente esclarecer. Ansiedade nem sempre é algo ruim. Ela tem um lado positivo, não é? Sim, a ansiedade ela é caracterizada pelos transtornos mentais, na verdade, como um ponto em que a gente pode pensar como uma expectativa de futuro. Então, quando a gente tem uma reunião de trabalho, quando a gente tem algo como uma festa, a gente pode pensar como uma projeção de futuro, uma expectativa que a gente tem para se preparar ou para criar situações para prever o futuro. Então, dentro de uma reunião de trabalho, por exemplo, né, a gente vai pensar em situações que, essa reunião é importante porque eu posso ser promovida. Então, eu vou criar estratégias para poder ter um bom desempenho. Então, se eu tiver que fazer um relatório, meu corpo ele vai se programar para aquilo ali de uma forma em que eu vou perder o meu sono, eu vou ficar sem fome, eu vou focar diretamente na atividade, no relatório que eu tenho que fazer. Então, o que acaba sendo positivo para o nosso organismo e positivo para que a gente possa fazer as nossas atividades. Quando ela começa a ser um problema? A partir do momento em que ela começa a alterar o nosso dia a dia, né? Acaba tendo insônia, acaba tendo palpitação, acaba alterando as nossas esferas da nossa vida, né? Nas nossas relações familiares, no trabalho e no dia a dia. É quando a pessoa muda a chavezinha e diz assim, em vez de me preocupar em fazer uma boa reunião para ser promovido, eu vou me preocupar em fazer uma reunião boa para não ser demitido com a perspectiva de perder o emprego, é isso? Exatamente. Num primeiro momento poderia ser pensado como eu preciso realmente fazer um bom relatório para que eu seja promovido ou que eu mantenha a minha atividade. Mas se eu pensar de uma forma em que se eu fizer esse relatório, eu vou ser demitido, ou o meu chefe não vai gostar, ou eu vou ser sacaneada, provavelmente será diferente essa forma de eu lidar com a ansiedade, o que acaba sendo danoso para a saúde da pessoa. Agora, Mariana, isso também ajuda a explicar um pouco o aumento dos casos de afastamento por ansiedade? Tem a ver com crise econômica, perspectiva de perder o emprego, de um relacionamento na empresa? Isso também contribui? É o que está provocando esse aumento muito grande nos casos? A ansiedade, o transtorno de ansiedade, assim como os outros transtornos mentais, eles são multifatoriais. Então, um dos aspectos que a gente pode considerar é a redução que está tendo nas empresas de pessoal. Reduzindo o número de pessoal, acaba existindo também o aumento de tarefa. O aumento de tarefa, a sobrecarga e, inclusive, um aumento de metas. E isso acaba afetando também a pessoa por essa projeção do futuro. Então, ela acaba colocando, será que eu posso ser a próxima a ser demitida? A quantidade de sobrecarga acaba trazendo essa dificuldade para ela em lidar com essa situação, junto com outros fatores da vida dela. Paralelo a isso, tem uma dificuldade também de obtenção desse afastamento no âmbito do INSS, já que a gente tem visto ultimamente que o INSS vem recomendando muita gente a retornar ao trabalho? Existe. Algumas pessoas acabam tendo que ter mais de uma declaração médica, não necessariamente só com psicólogo, 2 ou 3 médicos, dependendo inclusive mais de um relatório longitudinal para conseguir essa avaliação. Ainda tem preconceito com relação à ansiedade, Mariana? No seguinte sentido, o diagnóstico não tem um exame, não é uma questão visível na pessoa, precisa de um diagnóstico clínico. Ainda há empresas e pessoas que sentem esse preconceito, que manifestam esse preconceito com relação à ansiedade? Sim, existe. Um dos fatos que a gente pode pensar junto seria o fato de ela não estar presente, não ser algo palpável e por estar relacionado também a algo relacional. Então, a pessoa não sabe lidar com o que está acontecendo, então acaba tendo preconceito e acaba não vendo também que ela faz parte desse processo. E como tratar a ansiedade? Nesses níveis mais agudos, nesses níveis mais preocupantes da doença, desse transtorno, como tratar a ansiedade? Quando está num estágio agudo,
tem que ter a entrada do medicamento e a psicoterapia. Nesse processo em que a pessoa começa a se readaptar, inclusive a pensar diferente, a poder projetar diferente o que está acontecendo, ela acaba ficando melhor. Né? Uma postura diferente diante da vida também ajuda, não é? Ajuda completamente. Tá certo. Mariana de França, psicóloga, falando aqui sobre ansiedade. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Importante a gente orientar, porque muita gente sofre dessa doença, não é? Obrigado. Sim, obrigada, eu que agradeço. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando sobre ansiedade, a causa de afastamentos no trabalho, uma mudança de postura com relação à vida, procurar ajuda, procurar auxílio, auxiliam, claro, com certeza, e muito para a pessoa superar esse momento difícil que passa por causa da ansiedade. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com outras informações na edição de hoje, só para você.